Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros resistem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história que só os negros sabem contar, que poucos podem entender. No Brasil, a gente pode afirmar que começa ali na própria escravidão, né? Os portugueses chegaram no Brasil com uma base, a compreensão sobre o trabalho é muito diferente dos indígenas. O português percebeu que não adiantava escravizar indígena, porque a ideia de trabalhar para acumular riqueza para o índio não faz sentido, né? Ele tem tudo na natureza. Então a gente precisa escravizar outro tipo de gente, que na verdade não é gente para eles, né? Então se vai escravizar não é considerado gente. Então trouxeram os negros. Então a chegada do negro ao Brasil, ela já é um ponto de partida que é desigual. Porque o negro não chega aqui porque ele quis construir uma vida nova ou porque ele estava interessado na riqueza que tinha no Brasil. Ele veio porque foi trazido, preso, né, sem seus familiares, foi impossibilitado de praticar a sua cultura, foi impossibilitado de exercer a sua fé, de demonstrar a sua fé. Então o negro foi trazido para o Brasil enquanto coisa, enquanto objeto, enquanto propriedade privada do homem branco europeu. Então, para mim, aí está o ponto de partida. Quando que começa a desigualdade, então, do negro no Brasil? Desde o início da chegada do negro no Brasil. E ela perdura até hoje, tendo em vista que a gente ainda vê pessoas negras, as pessoas negras são as mais pobres, as pessoas negras são as que vivem um mundo com mais dificuldade. Então, como que isso vai perpassando toda uma sociedade e compondo ela? Para a gente fazer uma correção desse percurso, ele exige justamente um esforço de regressão de 300 anos de labuta, de coisificação do negro no Brasil, assim. Então, para a gente hoje no Brasil alcançar uma dignidade e diminuir a desigualdade, é a gente ter que dar conta de pelo menos aí 300 anos de escravidão no Brasil. O termo raça, ele tem uma origem totalmente política, né? Quando um grupo social se sente melhor que o outro, e aí ele se coloca como superior e coloca o grupo subjugado como inferior. E para isso ele vai precisar de usar motivos. Então usa a cor da pele, o fenótipo, né, do cabelo, o nariz, o gênero, para poder subverter o outro. E a criação da raça, ela serve, sobretudo, para diferenciar o que é o normal e, a partir desse normal, todo o resto passa a ser um anormal. Então, a sociedade branca se apropria desse lugar de normal e começa a classificar todo o resto como anormal. Várias outras coisas vão surgindo junto a esse processo, e eu digo sempre que é um processo de poder. Então esse poder ele vai se sendo feito de maneira para que as pessoas negras fossem tidas como menor dentro desse conceito de raça. Então a raça surge para justificar a exploração das pessoas negras.
Racismo estrutural, você precisa entender que o Brasil, quando ele é descoberto em 1500, a economia, a forma de capitalismo que ergue esse país é um capitalismo que se vale de mão de obra escravizada. Se vale da mão de obra escravizada do negro e do indígena. Então a estrutura do nosso país ela é erguida sobre a escravização de corpos negros e corpos indígenas. Então a partir do momento em que um país se ergue com base nesse capitalismo escravagista, as relações de todo esse país elas estarão contaminadas por conta desse racismo estrutural. Então hoje nós não conseguimos analisar nada hoje dentro do Brasil onde que não haja racismo, porque justamente vindo de uma estrutura racista, a reprodução das cenas cotidianas do nosso país reproduzirão racismo. O racismo estrutural ele é uma rede complexa pelos quais você tem o racismo individual agindo, o racismo estrutural e o próprio racismo institucional, né? São as várias maneiras, mecanismos pelos quais o Estado, a sociedade, representado aí pela burguesia, pelas pessoas brancas que estão no poder, agem para dificultar a ascensão do povo negro. Então você percebe o racismo estrutural quando você passa a estudar a sociedade, as instituições, quando você passa a perceber que quase 56% da população brasileira é preta e parda, ou seja, somos a maioria, mas não somos a maioria no judiciário, na esfera educacional, como professores universitários, reitores, como administradores, empresários, muito pelo contrário. Esses cargos de poder e de dinheiro, de riqueza, eles são ocupados por pessoas brancas. E o abismo social que separa os brasileiros pela cor da pele é imenso. No mercado de trabalho, é rara a presença de negros em posições estratégicas de empresas ou qualquer outra atividade. Apesar de fazerem parte da maior força de trabalho do país, pretos e pardos ocupam menos de 30% dos cargos de liderança. Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, baseado em dados do IBGE, mostra que profissionais brancos recebem, em média, 20% a mais do que os negros que ocupam a mesma função, têm a mesma escolaridade e origem familiar parecida. E a desigualdade salarial é ainda maior em cargos de chefia, pode chegar a 35%. Mas o desemprego, será que o desemprego ele afeta o negro de uma forma diferente da população branca ou está tudo junto, né, no mesmo barco? O dado é assustador, né? O desemprego, se você pega aí uma série histórica de negros e brancos, em todos os segmentos educacionais, sem instrução, fundamental incompleto, fundamental completo ou médio incompleto, médio completo ou superior incompleto, e por último superior completo, todos esses estratos, né, o negro, né, pasme, né, o negro tem uma taxa de desemprego superior ao branco. Todos esses estratos. Não importa que eu tenha nível superior, entendeu? Se eu for negro, eu tenho uma chance bem maior de ficar desempregado do que um outro colega branco, tá? Eu posso ter, se eu tiver ensino médio, também vou ter uma chance grande. E quanto mais vai reduzindo o grau de escolaridade, pior fica, né? Então, assim, esse dado, para mim, é assustador, porque aquilo que nós passamos aí décadas falando, que a educação dá o diferencial, realmente dá o diferencial e tal, mas o negro ainda tem que superar essa questão ainda dele ter um índice de desemprego bem maior do que o branco. Então isso significa o quê? Em algumas escolhas, né, se são muito parecidos os candidatos, ainda tem aquela percepção, né, de que o negro, será que esse cara realmente... O negro é sempre motivo de desconfiança, né? A gente tem isso. E o racismo, ele é assim, ele é visto, para mim, né, o racismo, você vê o racismo a todo momento, em cada metro quadrado que você vai. Então, é de praxe, então, na cultura brasileira, ver a pessoa negra como perigosa, como um ladrão em potencial,
como um criminoso. Isso no nosso dia a dia, qualquer pessoa negra sabe disso. Qualquer pessoa negra, quando entra no supermercado, ela percebe o vigia do supermercado cercando-a para ver se ela não vai subtrair nada. Nós chegamos ao ponto de que muitas pessoas negras relatam que não têm coragem de abrir suas mochilas dentro do supermercado, temendo serem confundidas com uma pessoa que esteja ali subtraindo alguma coisa. Nós sabemos também no dia a dia, quando nós estamos andando em passeios públicos, pessoas que vêm no sentido contrário muitas das vezes atravessam a rua para não passar do nosso lado, temendo que nós vamos roubá-las. Então, quer dizer, isso ficou dentro desse imaginário aí, esse estigma do corpo negro. Então, quando nós vamos para dentro do sistema de justiça criminal, é muito comum dentro do fórum nós encontrarmos juízes, juízas brancas, promotores brancos e advogados brancos. O negro que circunda esse espaço do fórum criminal, geralmente a ele é dado o espaço como réu. Então, quando eu chego lá com um advogado que sou para defender alguém, não é raro de acontecer o juiz me perguntar: você é o fulano de tal? E o fulano de tal é o réu. Então, quer dizer, a pergunta que nós deixamos aqui é: o que leva o juiz a acreditar que eu sou o réu? E isso porque eu estou de terno e gravata. E ele sabe muito bem que não é de praxe réus chegarem de terno e gravata numa sala de audiência criminal. Mas o racismo, ele leva essa engenharia, essa tecnologia do racismo, ele leva esse tipo de raciocínio para os participantes da sociedade brasileira. E eu acho assim que esse país, essa nação, ela nos deve muito pela forma com que fomos trazidos para cá e pelas oportunidades que nos foram tiradas durante séculos, justamente por trazermos, eu vou usar uma expressão aqui, me entenda, por trazermos na pele o peso dessa cor, entre aspas. Por que o peso dessa cor? Porque muitos negros ao longo da história deixam de ganhar um emprego porque tem a cor. Deixam de ter, né, uma promoção dentro do emprego por causa da cor de pele. E isso é sabido. Muita gente tenta esconder isso e dizer: não, mas isso não é uma realidade. É sim uma realidade. Mais uma vez, vamos contar aqui uma história de racismo sofrido por um cidadão trabalhador. A cliente disse que deixou de comprar na loja porque o motoboy que entregou os produtos era, abre aspas, escurinho, fecha aspas. Um homem foi solto hoje, depois de ficar, gente, quase três anos preso por engano. Vando dos Santos Bernardo foi preso em 2018, acusado de ter cometido um latrocínio na Barra da Tijuca no ano anterior. Só que no mesmo dia e horário do crime, ele, que é músico, estava tocando num bar em Nova Iguaçu. Mais da metade das pessoas assassinadas no Brasil tinham entre 15 e 29 anos. E 75% desses mortos eram negros. Quando a gente olha só para as mulheres, vemos que as negras também foram as maiores vítimas, 68% delas. Em 10 anos, a taxa de homicídio subiu entre os negros e caiu entre os brancos. E em 5 cidades da região metropolitana, todas as pessoas mortas por agentes do Estado, eu disse todas, eram negras. No Dia da Consciência Negra, dia de reflexão e de celebração, João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. Uma história de barbárie que mostra o quanto a gente ainda tem que avançar nesse assunto para realmente incluir a população negra nesse país. Então, como que o negro vai conseguir exercer sua cidadania, alcançar uma plenitude cidadã, se eu não consigo entender nem o meu lugar dentro dessa sociedade? A gente olha para o lado e fala assim: tá, mas esse aqui não é o meu lugar, então eu vou tentar em outro. Aí você vai para outro lugar e você fala: esse daqui também não é o meu lugar. Ah, mas eu quero, então vou buscar uma representação na Câmara de Vereadores. Aí você chega na Câmara de Vereadores, a maior parte são homens brancos. Aí você chega numa secretaria municipal, são homens brancos normalmente. Então, como que a gente vai conseguir exercer nossa cidadania se eu não consigo ver nem uma representação mínima dentro das instituições? Então, se o meu lugar ele está sempre numa periferia, numa margem da sociedade, fica difícil a gente exercer uma cidadania, porque o centro está distante da gente. E se o centro está distante da gente, eu não vou conseguir nem transformar esse centro e muito menos participar. Afinal,
De que cor será sentir? Será que o amor tem uma cor? Será vermelho o ódio? Será branca a paz? Sendo negra a morte, de que cor será a vida? Sendo negra a fome? Qual a cor da fartura? Sendo negra a realidade? Qual a cor da ilusão? Sendo negra a cor que tinge presídios, hospícios? Qual a cor da opressão? Quando você é uma pessoa negra, a sociedade te coloca num espaço que é delimitado para você. E muitas vezes esse espaço você começa a perceber pelas figuras que existem, tanto nas novelas, tanto quando você imagina uma profissão para pessoas negras. E aí você vê que é mais um trabalho de caráter braçal. E aí você não imagina que uma pessoa negra ela possa ser advogada, muitas vezes. Essa não é a primeira imagem que vem na sua cabeça. Então, quando você começa a ocupar esses espaços, seja assim, tentando avançar na vida acadêmica, produzir, estudar, ir para um grau diferente de instrução, assim, pré-faculdade, pensar em fazer mestrado, a todo momento você convivendo num espaço que você vê que não tem outras pessoas como você, mas que você quer ocupar. E aí é até um trabalho mental, você tentar buscar referências, tentar se enxergar nesses postos, mas aí sempre fica também, ao mesmo tempo, essa pressão de ter que fazer mais, de ter que se colocar assim no mesmo patamar do que os outros. E para isso, às vezes, parece que você não apenas tem que alcançar o mesmo resultado, às vezes você tem que ir além, sabe? E aí tem sempre um medo. Como que eu tô nesse espaço que não é o meu espaço? E se eu falhar, como todo mundo tem o direito de falhar? Se você tem um juiz negro, ele tem que ser impecável. Ele não pode falhar, né? Então, se você tem um gestor e ele é negro, aí vem aquela frase, só tinha que ser, né? Então, assim, o mito do negro único, ele faz com que nós repensemos até onde a gente pode e quer chegar. Ele faz com que nós duvidemos até da nossa capacidade de alcançar alguns locais. Não vou dar conta disso? Ah, não. Porque se eu estiver nessa posição, a cobrança vai ser muito maior por conta do meu tom de pele. Então, às vezes a gente carrega não só a nossa responsabilidade individual, sabe? Em relação às nossas falhas, em relação às nossas notas, a nossa responsabilidade, mas às vezes a gente sente o peso, pelo menos eu sinto, às vezes de estar representando mais do que eu e de estar... É um desafio, na verdade. Me enxergar nesse espaço quando eu sou a única e continuar tentando, apesar das dificuldades, para que outras pessoas possam vir atrás de mim e possam ver que é possível. E às vezes eu me vejo como mãe reproduzindo isso no meu filho. Você tem que aprender logo, você tem que fazer melhor que o outro, você não pode vestir esse tipo de roupa, você tem que se comportar de forma diferenciada. Mas por que ele tem que se comportar diferente? Por que ele tem que aprender mais? Por que ele tem que demonstrar ser melhor? Então, a estrutura racista por trás disso me faz, às vezes, reproduzir o que foi reproduzido em mim. Quando você vê um professor, quando você vê uma pessoa falando, olha que negrinha linda, que menininha bonitinha, que pretinha linda, ele está querendo esconder que aquela pessoa o incomoda. Porque você não olha e fala, nossa, que branquinho lindo, que olhozinho lindo, que menininha branquinha bonitinha. Você chama pelo nome, né? E os pretos e pardos, eles são chamados assim, pela cor, ou morena, ou mulata. Isso é uma forma de você tirar a humanidade da pessoa, desumanizá-la. São termos que hipersexualizam a mulher, que colocam ela como objeto, né? Que colocam o homem negro também como objeto. E isso vem de muito tempo atrás, em que as mulheres negras e os homens negros escravizados eram
usados como objetos de reprodução, né? Então, assim, para nascer um homem forte, a virilidade do homem. Então, assim, ela não é muito inteligente, mas é boa de cama. Então, são termos que nos envergonham e que eu acho que as pessoas, assim, já passou da hora das pessoas pararem de usar esses termos, né? Porque fere e eles acham que estão elogiando. Racismo linguístico, nós chamamos isso. O racismo linguístico, ele é justamente... O racismo, ele é uma engenharia, é uma tecnologia muito sofisticada, onde que ele tem vários tentáculos e ele vai se estruturando e ele vai se embrenhando dentro da estrutura da sociedade brasileira, onde que muitas das vezes as pessoas não percebem. A partir do momento em que você fala a coisa está preta, você tem ideia, então, de tudo que vem do negro tem que ser atribuído como pejorativo, tem que ser atribuído como ruim. Aliás, a própria palavra denegrir. Fulano de tal denegriu o outro. Denegrir vem de negro. E por que denegrir tem que ser coisa pejorativa? Então precisamos hoje ressignificar essas palavras. Eu estou até ali na minha pasta ali, com um caderno, onde que é o meu caderno de sonhos, meu caderno de metas, e o nome desse caderno é Lista Negra. Lista Negra, para mim, hoje ela tem um novo significado. Lista Negra é aquilo que é bom. É preciso hoje trazer uma ressignificação dessas palavras. Não é raro também a gente ouvir falar, eu estava com inveja daquilo que você conseguiu, mas era uma inveja branca. Então, quer dizer, você vai observar que nesse racismo linguístico, a todo momento, há uma racialização do debate, onde que aquilo que vem do branco, aquilo que vem do europeu, aquilo deve ser exaltado. E aquilo que vem de África, aquilo que vem de população negra, tem que ser diminuído, tem que ser recriminado. Então essas palavras, elas são justamente utilizadas de uma forma sutil no dia a dia e muitas das vezes as pessoas não percebem isso. E as piadas perpetuam isso, né? Então, você não é tão negro assim, eu não sou tuas negras, trabalho de preto. Perceba como que há uma desapropriação do negro de si mesmo. O negro, ele é o tempo inteiro desapropriado de si mesmo, daquilo que faz parte dele, da sua identidade, da sua cultura, que seja do seu biotipo, né? Existe nariz de preto e nariz de branco. Existe trabalho de preto e trabalho de branco. Existe as suas negras, que você pode fazer o que quiser, e existe a branca, que não pode, porque é moça de família, né? Então, e essas frases do senso comum perpetuam isso. Sabe, fica no nosso imaginário a todo tempo essa questão de subjugar a pessoa negra, principalmente as mulheres. Muitas vezes são muitos estereótipos que são assim incorporados na figura da mulher negra. Porque ou a gente acha que a mulher negra é aquela mulher super forte, que pode fazer de tudo, que não tem sentimentos, que não se abala. Ou às vezes a gente vai para um estereótipo de que a mulher negra é aquela mulher barraqueira, que fala alto. Outras vezes a gente vai para o estereótipo da mulher negra mulata, que vai ser a globeleza, que vai ter um corpo assim, com muitas curvas e que vai ser hipersexualizada. Outras vezes a gente vai para a figura da mulher negra como mãe preta, como a tia Anastácia, né? Como aquela mulher que vai cuidar, que tem geralmente um corpo mais avantajado, gordo, que vai cuidar da cozinha, da casa. Aquela mulher que a gente nem faz racismo com ela, né? Porque criou a gente, a nossa ama de leite. Então, assim, eu vejo que a mulher negra ela foi e é colocada em vários espaços. E isso, tanto assim socialmente, através da fala e por outros meios também. E isso está arraigado no nosso imaginário, porque virou senso comum, é normal. Só que a gente tem que desconstruir isso. Isso são reflexos do racismo institucional, quanto cultura, quanto linguagem, né? Tudo isso precisa ser reconstruído, mas na visão de respeitar a diversidade étnico-racial. No tempo ainda da escravidão, as senzalas, elas eram constantemente alvo ali do feitor, do dono da fazenda, do filho do dono, enfim, né? As mulheres negras estavam ali à mercê desses homens, à mercê de suas vontades sexuais. E quando eles bem queriam, eles iam na senzala e buscavam. E não importa a idade. E escolhiam mesmo
as negras mais novas, as negras mais velhas, não importa. Essas negras eram estupradas de uma maneira ali, sabe, vergonhosa. E na cara, todo mundo via. As mulheres da Casa Grande sabiam que isso estava acontecendo. E às vezes dentro da sua própria casa. Porque as negras eram trazidas de dentro da senzala para fazer o serviço doméstico. E à noite, esses homens deixavam seu leito e iam buscar essas negras lá no quartinho e as estupravam assim, abertamente. Quando essas negras engravidavam, elas eram mandadas de volta para a senzala e seus filhos, e eram vendidas ali, ou até quando depois que os filhos nasciam, o menino nascia ali misturado, pele clara, olhos claros. E essa negra, para evitar escândalo na sociedade local, ela era vendida. Às vezes a negra, a mãe ia para um lado, o moleque ia para outro lado. Quer dizer, uma violência muito grande, né? E aí, em protesto a isso, as negras velhas que trabalhavam na cozinha, elas deixavam o feijão queimar. As negras que limpavam a casa, limpavam, mas deixavam os lixos pelo canto. As negras que lavavam o lençol, botavam o lençol encardido no varal. O negro que trabalhava na lavoura, ele catava o café, mas deixava café espalhado, não limpava, né? As azeitas, né, do café como deveriam. E essa expressão serviço mal feito ganhou o nome ali de serviço de preto. E quando questionado sobre por que isso, depois de muito apanharem, porque quando se lembrou algum dia de perguntar por que esse serviço mal feito, antes que isso acontecesse, o castigo veio primeiro. Mas quando se fez a pergunta finalmente, foi o seguinte: para que vocês parem de maltratar as nossas crianças. E aí eu volto na importância da escola, porque esse senso comum, ele pode ser desmistificado dentro de uma sala de aula, numa aula de história, numa aula de filosofia, numa aula de sociologia. E aí a gente volta ao racismo estrutural, né? Por que eu quero tirar essas coisas da escola? Será que não é para evitar justamente esse tipo de debate, esse tipo de esclarecimento? Ser negra da integridade calma e morna dos dias, ser negra de carapinhas, de dorso brilhante, de pés soltos nos caminhos. Ser negra de negras mãos, de negras mamas, de negra alma. Ser negra nos traços, nos passos, na integridade negra. Ser negra do verso e reverso, do choro e riso, de verdades e mentiras. Ser negra, negra, puro afro, sangue negro, saindo aos jorros por todos os poros. O Dia da Consciência Negra, a importância de celebrar esse dia é o dia de celebrar um herói negro. É preciso resgatar a figura de heróis e heroínas negras na cultura brasileira. É preciso ensinar às nossas crianças negras que nós tivemos heróis e heroínas. É preciso ensinar às nossas crianças que a nossa história ela não começa na dor. A nossa história ela não começa na escravidão. A nossa história começa com reis e rainhas que viviam em África e foram sequestrados, que foram trazidos à força de suas terras para erguer o Brasil. Então, entender Zumbi dos Palmares como um herói, até mesmo dentro da cultura capixaba, reconhecer Zacy Mbagaba como uma heroína capixaba, daí a importância de exaltar essas figuras dos movimentos negros brasileiros. O Dia da Consciência Negra, para mim, tem esse viés, a tomada de consciência do meu lugar na sociedade. Entender que ele não é um lugar fácil, que ele é um lugar que ninguém deveria ocupar, é um lugar que nem deveria existir, que é um lugar de exclusão. Então, o Dia da Consciência Negra, para mim, principalmente no Brasil, em que é o país em que as tensões são diluídas para a gente não perceber, é muito importante a gente retomar e mostrar que essa tensão existe, que ela é histórica e que ela não está perto de acabar, e de que a gente precisa insistir. Então, o Dia da Consciência Negra, para mim, ele tem um significado
de perpetuação, de continuidade, de não esquecimento de uma história que a sociedade quer varrer para debaixo do pano. Então é como se fosse aquele espinhozinho que está na mão da gente, assim, que toda vez que a gente vai trabalhar a gente lembra. O racismo no Brasil é mais ou menos isso. E o Dia da Consciência Negra ele serve mais ou menos como esse espinho que vai fazer a gente lembrar todos os anos. Olha, cidadão, você tem que ralar muito para conseguir se sustentar, para conseguir sobreviver. Mas você tem que lembrar que só o sustento não basta. A gente tem que ir além desse sustento. A gente precisa almejar algo que é muito mais do que só o feijão com arroz, do que a sobrevivência no dia a dia. Quando se fala em, não deveria falar de consciência negra, mas consciência humana, todos somos humanos, isso é uma armadilha muito comum utilizada por algumas pessoas para justamente manter o status do racismo brasileiro. No início do século passado, tem uma obra de um grande sociólogo brasileiro, que é Gilberto Freire, e essa obra ela se propaga até mesmo pelo mundo, onde que Gilberto Freire nessa obra tenta de alguma forma vender uma ideia de que no pós-escravidão a sociedade brasileira, seja ela negra ou branca, ela vivia de forma harmoniosa. Ali hoje nós chamamos isso de mito da democracia racial. Nós vivemos num mito de democracia racial no Brasil, onde que muitas das pessoas tentam acreditar, vendem essa ideia de que negros e brancos no Brasil vivem até hoje de forma harmoniosa e que não há nenhum tipo de tratamento diferenciado sobre pessoas negras na população brasileira. É preciso parar, é preciso pensar, é preciso refletir para justamente afastarmos essa figura do mito da democracia racial. É preciso cada vez mais racializar o debate na sociedade brasileira para que possamos entender de que forma funcionam essas engrenagens do racismo dentro da estrutura da sociedade brasileira. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca escreveu, não leu, pau comeu. Não foi um pai João humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação.